Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um estudo bíblico baseado no ensinamento de Jesus que está lá em Mateus 7, do 24 ao 27. E ele está inserido no contexto do Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, que é uma série de ensinamentos de Jesus que ele dá ali para as multidões. No capítulo 5 ele diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. E a partir daqui, ele dá uma série de ensinamentos sobre como nós devemos tratar os irmãos, como nós devemos assistir os necessitados, como nós devemos orar. Sabe aquela oração, Pai Nosso, que estás no céu? Pois é, ele nos ensina aqui, nesse contexto do Sermão do Monte. E no finalzinho desse sermão, ele fala sobre a construção de duas casas, que está lá em Mateus 7. No versículo 24 diz assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós vemos o exemplo de duas construções aqui. Uma que foi construída sobre a rocha e a outra que não. Vamos retornar no versículo 24 para a gente ver que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que palavras são essas? Os ensinamentos de Jesus dados no Sermão do Monte. Então, aquele que ouve os ensinamentos de Jesus e pratica, não é só ouvir, porque as multidões estavam ouvindo. O evangelho de Jesus estava sendo anunciado para todo mundo que estava ali. Mas aquele que ouviu e praticou é comparado a um homem prudente. Então, a base aqui, o segredo aqui não é só ouvir o que Jesus tem a dizer, mas praticar aquilo que ele ensinou. Isso é ser um cristão. Isso é você dar vida aos ensinamentos de Cristo, né? Você trazer para a sua vida. Então, o cristianismo não é só ouvir, ir no culto, ir numa celebração, ou na sua vida cotidiana, talvez ouvir uma pregação, ver esse vídeo aqui. Não. É você ouvir e praticar. É você transformar as palavras em atos. E essa pessoa que faz isso é comparado a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que casa é essa? Que exemplo é esse de casa? Pois é um símbolo muito palatável, porque não só na época, mas hoje em dia também, nós precisamos de casas. Então é uma necessidade humana de abrigo. Então, esse exemplo aqui, esse simbolismo aqui que Jesus traz, é atemporal. Em todas as épocas nós podemos dizer que pessoas constroem casas. Mas que casa é essa? Que símbolo é esse? A casa é a vida da pessoa. Como ela está construindo a vida dela. Então, quando ela ouve as palavras de Jesus, pratica as palavras de Jesus, essa pessoa está construindo a sua vida sobre a rocha, sobre um fundamento firme. Esse exemplo aqui de firmamento, de fundamento, princípios, é interessante porque Jesus sempre vai falar sobre isso, sobre a rocha. Ele diz que ele é a rocha. Os ensinamentos dele, que o simbolizam, que traz a vida, né, nas nossas vidas, são a rocha, são o fundamento. Tem uma passagem interessante quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, ele pergunta assim, quem estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos, cada um fala uma coisa, e Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e fala, pois é, você é o Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Sobre a afirmação de Pedro que ele era o Filho do Deus vivo. Então, sempre há essa afirmação de que Cristo, através de suas palavras, são um fundamento para as nossas vidas, um fundamento firme. E é esse exemplo que ele traz aqui para a gente também. A pessoa que ouve e pratica está consolidando a sua vida em algo firme, em algo eterno. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aqui tem uma verdade inexorável da vida cristã: o sofrimento. A gente pensa às vezes que vai estar com Cristo e vai estar tudo bem. Não. Aqui fala que a pessoa que ouviu praticou um homem prudente, um bom cristão. Ele também vai passar pelas adversidades da vida. Vai vir a chuva, vai transbordar os rios, vai vir os ventos e vai bater com ímpeto contra aquela casa. E ela vai resistir. Então, é isso. Nós temos uma verdade que o sofrimento é presente na vida do cristão. Nós temos que essa pessoa que sofreu todas essas investidas, que deram com ímpeto contra a vida dela, todas essas adversidades, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Isso quer dizer que, durante o sofrimento, que durante as adversidades, essa pessoa tinha firme em seu coração as palavras de Cristo. E nós precisamos entender isso. Que mesmo durante as adversidades, nós devemos nos lembrar, trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. Que Jesus também sofreu, mas que venceu. Ele diz assim, tenha um bom ânimo, tenha uma esperança, porque eu venci o mundo. Então, mesmo durante as adversidades, nós devemos lembrar disso e tornar isso real nas nossas vidas. Porque, como eu disse, nós, os prudentes, queiramos que sejamos esses, nós, os prudentes, os bons cristãos, nós também passaremos por adversidades. E é difícil, porque durante uma situação incômoda, às vezes a gente perde o senso, a noção do que está acontecendo e fica envolto na situação. É como, eu sempre dou esse exemplo, que é como um jogador de futebol ali no campo, que ele fica correndo e marcando e chutando a bola e fica envolto na situação e não percebe o contexto do jogo como um todo, mas quem está na arquibancada percebe as estratégias, as movimentações. Então, às vezes, a gente precisa dar um salto para além da situação e ver de longe aquilo dali. E perceber que, se nós confiarmos nas estratégias, nós temos a capacidade de ter um bom jogo, de ter uma boa vida, de ter esperança de que aquilo dali vai dar certo. Então, como o exemplo de Jesus aqui, está firme mesmo em meio às dificuldades. E às vezes, como na engenharia, por exemplo, na construção civil, eles têm que cavar fundo para achar o leito rochoso. Às vezes a gente tem que cavar fundo dentro de nós para achar os fundamentos, os princípios que nos dá solidez, que nos faz permanecer firmes. Então, cave fundo dentro de você e veja que aquilo que tem que dar solidez são as palavras de Jesus. O amor ao próximo, o bom serviço, a piedade. Então, é isso que nós devemos trazer para as nossas vidas. Mas tem gente que não o faz. Que é a partir do versículo 26. E diz assim, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ou seja, o insensato aqui também ouviu as palavras de Jesus. Por isso que não dá para
por exemplo, tem uma plateia ali ouvindo um pregador, numa igreja qualquer, alguma coisa, ou então quem visualiza, os espectadores de um vídeo e tal, tem muita gente ouvindo, muita gente ouvindo. O insensato também ouve os ensinamentos de Jesus, mas a diferença é que não pratica. Essa pessoa é comparada a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O que é areia? É algo volúvel, não é? São ondas doutrinárias, são afirmações que o mundo traz que são passageiras. Então, às vezes, a gente constrói a nossa vida com base em algo efêmero que o mundo nos dá. Seja por beleza, seja por ambição, todos esses sentimentos que são efêmeros, que são passageiros, que está ligado à ambição humana, eles são a areia que movimenta, que não dá solidez. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, contra aquela vida. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que isso traz para a gente? Que às vezes essa pessoa construiu grande, porque para ser grande a ruína tem que ter sido uma grande construção. Então, às vezes, a pessoa constrói muita coisa, constrói toda uma vida, toda uma esperança, todo um relacionamento. Constrói muito alto, muito belo, com muitos adereços à sua casa, uma boa pintura. É engraçado porque, às vezes, a vida do insensato, às vezes parece até muito mais adornado do que a nossa, né? Aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. Então, parece muito mais bonita, a grama do vizinho parece muito mais verde, parece muito grande a casa, uma mansão. Só que, como aquela casa não está solidificada, como aquela vida está baseada em dinheiro, em mulheres, em coisas vãs, coisas passageiras, aquela casa uma hora irá cair. Sabe a expressão, a casa caiu? Pois é, a casa caiu. Então, é grande a sua ruína. Às vezes a gente fica até com inveja, né, da construção do outro. Porque nós achamos que apenas as aparências da casa é quem vale. Apenas a beleza estética é quem vale. Mas a solidez é o mais importante. Solidez, os princípios dentro do seu coração são os mais importantes. Então não se importe que o outro está mais bem sucedido, o outro está numa posição maior, é mais bonito, é mais cheiroso, é mais tudo. Porque a gente tem certeza que se a vida dele não está construída numa base sólida, lá para frente ele vai cair e vai ser grande a sua queda. Mas nós que estamos firmados sobre a rocha, que é Cristo, sobre os ensinamentos de Jesus, vamos permanecer firmes. Tudo bem? E esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha entendido. E tchau.